Ok. Obrigada, pessoal, pela sua presença. Boa tarde a todos. Bem-vindos. E obrigado também, bem-vindo a quem estiver ouvindo essa gravação desse nosso encontro de hoje. Encontro esse que nós vamos dar uma continuação do estudo do capítulo 13, do Mundo Sem Culpa, que a gente viu que é um capítulo assim de um conteúdo maravilhoso, mas também altamente, não diria complexo, mas de um conteúdo bem elevado, porque ele fala de condições abstratas da nossa mente. E hoje, que nós vamos estudar a seção 4, a função do tempo, também, mais uma vez, a gente vai ver esse intercalamento entre a nossa experiência aqui, física, de forma como a gente conhece o tempo, e também Jesus está intercalando sempre junto para a nossa compreensão o que se passou na nossa mente com o início desse sonho, ou o propósito de ter feito esse mundo aqui na nossa mente. Lembrando sempre que a mente, ela é atemporal. Ela, inclusive, ela corresponde, então, à nossa alma, porém, a alma sempre era um termo na Bíblia usado de forma individual para cada pessoa. Por isso que Jesus escolheu o termo mente, porque a mente é mais fácil de compreender que a mente atemporal, ela é uma só também, porque a mente, na verdade, é criação de Deus, só que a gente fala, às vezes, aqui de mente da nossa condição individual, e às vezes também se reporta a mente nessa condição atemporal. Então, pelo conteúdo do texto, é que a gente vai decifrando o que Jesus, a qual parte que Jesus está falando. E ele tem um propósito bem específico de aparentemente falar assim de um modo, entre aspas, difícil, porque se fosse de uma compreensão aparentemente fácil para nós aqui, dentro do contexto do ego, nós simplesmente pegaríamos isso e diríamos: já entendi, eu já sei, qual é o próximo ensinamento? E isso não nos levaria adiante. Isso não permitia nós transcender a nossa experiência daqui. Então, por isso, esse propósito desse curso aparentemente parecer ser difícil, mas uma vez compreendido, ele é lindo e ele fala sempre da mesma coisa e ele é totalmente transparente. Ele é de muito fácil aplicação e de muito fácil entendimento. No entanto, as resistências nossas ainda atrapalham e por isso que o curso sempre nos pede de volta para nós olhar para o nosso sistema de pensamento, porque é lá que estão as nossas resistências. Só coloquei isso aqui porque faz parte do entendimento, inclusive, da sessão de hoje. Para a gente começar ela propriamente dito, vamos fazer a nossa entrega, nossa internalização, que a gente aproveita aqui de forma física para baixar a nossa frequência, baixar nossos barulhos mentais, nossas agitações que a gente vem do dia a dia. E a gente consegue isso facilmente com uma respiração mais pausada. E com isso, colocamos agora à disposição do Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. Então, é nossa vontade coletiva dos que estamos aqui assistindo e dos que estão ouvindo essa gravação, que o Espírito Santo se comunique a cada um de nós, como um todo que somos, mas com um entendimento, por enquanto, individual, porque nós acreditamos ainda na individualidade. Então, assim precisa ser, e assim o Espírito Santo se utiliza da nossa capacidade de aprendizagem para ele ser o nosso condutor e o nosso professor hoje, nesse importante estudo sobre a função do tempo.
E tempo, então, claro que tempo faz parte do mundo físico, da nossa experiência daqui, assim como o espaço, o tempo. Então, se faz parte da nossa experiência individual aqui, obviamente que estamos falando de uma característica do sonho. Então, se é do sonho, o tempo não faz parte da criação do céu, da nossa realidade, mas nós precisamos compreender o propósito de por que na mente atemporal nós criamos o tempo para que esse propósito seja revisto e nós possamos decidir se queremos continuar nele ou se queremos largá-lo ou transcendê-lo e voltar de novo à consciência completa do céu que nós somos. Por isso que Jesus nos trouxe essa sessão de hoje. E nós vamos começar, então, agora a nossa leitura comentada na página 259. E agora, lembra-se que nós estamos numa continuação de assuntos, né, nesse capítulo, por isso que Jesus segue hoje dizendo, e agora, a razão pela qual tens medo desse curso deveria ser evidente. Então, nós estudamos sobre o medo da redenção, especialmente na semana passada, na quinta, onde Jesus nos comprovou o quanto o fato de nós estarmos aqui, com a nossa consciência presa numa experiência individual, o quanto essa parte tem medo de Deus, medo da redenção, porque ela teme que ela possa ser esmagada por Deus, que ela teme que ou é isso ou é o nada, e ela não quer ser o nada. Então, por isso que Jesus diz que agora, para quem seguiu, então, até aqui esse estudo, já deve ser evidente por que nós temos medo desse curso. Esse curso, essa jornada que Jesus está nos ensinando do despertar, de como voltar à nossa mente e escolher de novo pela realidade do céu. Pois esse é um curso sobre o amor, porque é sobre ti. Então, aqui já mais uma vez nós estamos vendo que nós somos amor. Se eu sou amor, eu não posso ser essa individualidade aqui, eu não posso ser esse dual. E é por isso que nós temos medo do curso. Porque esse curso, ele fala do nosso ser real, ele fala do amor que nós somos, e não da personalidade separada e individual que eu acredito que eu sou dentro desse sonho. Foi dito a ti que a tua função nesse mundo é curar e a tua função no céu é criar. Isso também, a essa altura, já se faz bem claro para nós. Criar no céu é estender o amor de Deus, é ampliar o que sempre existiu. E curar aqui no sonho não é trocar um sonho de doença por um sonho de saúde. Não é mudar condições físicas. Curar, a essa altura, nós já sabemos que curar é uma condição mental. É curar a nossa mente, que acredita que é um personagem dentro do sonho e que teme a sua realidade no céu. Então, essa parte da nossa mente que acredita que está aqui, ela está doente, porque ela acredita que separou-se de Deus, e essa parte precisa de cura. Todas as doenças e curas aparentes dentro do sonho, elas são fruto ou são decorrência dessa doença da mente. Então, a mente está doente, por isso que dentro do sonho, aqui a nossa função é curar. Então, curar, novamente, não é sair no hospital e fazer os enfermos levantarem e sair caminhando. É nós mudarmos na nossa mente a crença de que nós somos separados de Deus e dos nossos irmãos. Voltar à consciência do Cristo que nós somos. Isso é cura. E é isso que nós precisamos aqui. Assim, continuando aqui no 1.5, assim ele quer destruir-te. Não, no 4 ainda. O ego ensina que a tua função na Terra é a destruição e que não tens função no céu. O ego diz que o céu, então, é o nada. Eu, como eu, não existo no céu.
Então, no céu não tenho função, lá é tudo só com Deus, eu não sou nada no céu, é o que o ego ensina. E aqui no mundo eu tenho que lutar pela minha sobrevivência. Aqui eu tenho que lutar para ser alguém. Aqui eu tenho que lutar para manter a minha individualidade, o meu ser. Então, por isso que o ego ensina que na função na Terra é a destruição e que nós não temos nenhuma função no céu. Assim, ele quer destruir-te aqui e enterrar-te aqui, não te deixando nenhuma herança, exceto o pó no qual pensa que tu foste feito. E realmente, quem se identifica com as coisas do sonho aqui e acredita que elas sejam reais, aqui no sonho, tudo, mais cedo ou mais tarde, acaba no pó. Nós sabemos que tudo volta ao nada, nada aqui é eterno, nada aqui é imutável. E o ego, ele quer nos ensinar que isso é a realidade, que isso é verdadeiro, que disso nós não temos como escapar. Esse é o ensinamento do ego. Na medida em que na medida em que está razoavelmente satisfeito contigo, segundo o seu próprio raciocínio, o ego, à medida que ele está satisfeito conosco, ele te oferece o esquecimento. Quando vem a ser abertamente selvagem, te oferece o inferno. O que é isso? A nós que temos, assim, vamos chamar aqui o privilégio, então, de termos uma vida razoavelmente boa. Nós temos condições de termos o acesso a uma internet, nós estamos aqui conversando online, nós temos nosso alimento, trabalho, enfim, nós não estamos numa condição tão miserável que sequer temos acesso aqui. Então, vamos chamar isso de aparentemente uma vida boa, porque existem coisas muito mais difíceis do que a gente esteja passando. Então, o que é esse aparentemente uma vida boa que o ego nos oferece? O esquecimento. Ele faz com que a gente esqueça da dor da mente, esqueça da culpa. Então, esquecendo-se de onde a nossa crença de separação nos colocou, aparentemente a coisa até que não é tão ruim assim aqui. Então, isso é o oferecimento que o ego oferece quando ele está mais ou menos satisfeito com a gente. Quando ele desconfia das nossas reais intenções de largar ele. Ou quando ele simplesmente acha que está na hora de nos dar um susto para a gente se apegar mais a ele nos oferece o inferno. E o que é o inferno? Basta a gente ver historicamente o que é as guerras, o que é o sofrimento que o corpo humano já foi capaz de suportar, o que é as injustiças, as maiores injustiças do mundo. Então, temos exemplos repletos de inferno também que o ego oferece, quando ele acredita que ele precisa dar uma chacoalhada, porque senão nós vamos acabar largando dele. Acho que foi a Miriam. A Miriam, sim, levantou a mão, Miriam. Ing, esses infernos que ele nos proporciona, também podemos dizer que são os problemas que nós temos dentro da nossa própria família. Sim, se é um problema que te afeta demais, aquele que te tira totalmente a paz, é um inferno. Principalmente com um filho alcoólatra, um pai alcoólatra, um problema com uma esquizofrenia dentro de casa. Isso aí é o inferno que o ego traz para a gente quando ele percebe que nós queremos, que nós estamos entendendo como que é o nosso processo, que nós estamos querendo reconhecer quem realmente nós somos. Exato, mas essa programação, Miriam, ela não vem imediato aqui só porque senão você pensaria, eu voltei para o curso em Milagres, o ego se tornou mais cruel. Então, essa programação do ego é assim, mas ela veio programada lá da mente do ego unificado. Então, não é porque você está fazendo agora aqui que o ego se tornou mais cruel. Se você agora ainda não aceitasse o curso, tivesse na jornada normal, ainda estaria isso no caminho, porque ele desconfiaria, porque o ego desconfia sempre.
E eu estou dizendo isso porque parcialmente está correto o que você colocou, que o ego colocou, é o ego que coloca o inferno, e ele coloca isso para a gente não largar dele, mas ele não tem, ele não sabe o que passa na nossa mente certa. Então, não é em represália direta, porque agora eu sou uma estudante do curso e porque agora estou perdoando. Isso precisa ser entendido, porque senão eu vou me sentir culpada por fazer um curso de liberação da culpa. A Márcia também levantou a mão? Ah, não, Márcia não, desculpa, é a Márcia aqui, o Limal. Mas não tem problema, Ing, nenhum dos dois sou. Eu nem a Márcia é a Márcia, nem eu sou o Márcio. Nós somos o Cristo, né? Mas olha só, eu achei muito interessante a pergunta dela, e me veio aqui uma coisa que eu quero realmente a sua orientação. Eu tenho um entendimento aqui, Ing, que me ajudou, que é assim, existe o ego, né? Não existe vários egos, tipo o ego do Márcio, o ego da Ing, o ego do João. E o que eu imagino aqui é assim, esse ego que pensou a separação, ele usa o meu conjunto de ideias para confirmar o medo e a separação. Então, assim, parece que é específico para mim, parece que é específico no meu cenário, porque eu estou me identificando como Márcio ainda. Então, parece que as coisas estão acontecendo para mim. Mas, num lugar, assim, em última instância, ele só está usando esse fragmento para se perpetuar, né? E aí isso vem representado aqui nas ideias de Márcio como esses conflitos aí. Então, quando chega um conflito aqui na minha mente, da minha mente no meu cenário, nas minhas orações eu já tento incluir, assim, não é que eu inclua todos, que eu inclua todos aqui do grupo. Eu incluo a todos no mundo. Eu lembro que aquilo que está representado ali, que eu vou e que eu estou observando para entregar para a cura, aquilo ali, de algum modo, está sendo confirmado por alguém também de outra forma, né? Por essa consciência. Então, ficou mais fácil para eu não ficar carregando culpa. Quando eu entendi assim, ó, é um ego só, e é como se ele tivesse com um monte de fantochezinho, assim, dizendo, agora você confirma isso, agora você confirma aquilo. E eu não sei, você acha que é muito fantasioso, Ing? Não, porque o ego realmente é um só, assim como a mente é um só, mas assim como a mente, nós nos dividimos, fracionamos em consciências separadas, e cada consciência tem que ela própria escolher voltar à mente, assim o ego também está fracionado em experiências individuais, e cada consciência da mente precisa largar o seu pedacinho de ego individual. Isso vai desfazer o ego como um todo. Sim, é mais ou menos assim mesmo que eu entendo. Obrigado, Ing. A Goianita também levantou a mão. Ô, Ing, esse inferno que o ego nos leva está incluído essas catástrofes, essas enchentes que estão acontecendo agora, tudo é ele Tudo, que manda. sim. Tudo são sustos, ele nos dá o esquecimento, mas em vez de quando ele nos dá aquela chacoalhada para se autoafirmar que ainda é ele que manda aqui, ele que é o sistema, ele que é a realidade e não o céu. Então, se ele nos desse só infernos, nós já teríamos largado ele há muito tempo. Então, ele precisa dosar entre nos dar presentinhos e esses sustos, porque ele é bem astuto nisso, para a gente continuar com a nossa aliança com ele, continuar procurando a saída dentro dele. Então, aparentemente, ele dá todas as coisas boas, mas em vez de quando também ele dá essa rasteira. Faz parte da dualidade do ego. O programinha dele, né? Programinha dele. E isso tem que ser visto para a gente dizer, não, eu não quero mais fazer parte disso. Isso só está me afetando porque eu dei o poder disso me afetar. Como o Márcio diz, eu que dei esse poder, porque em algum momento eu quis, mas agora não quero mais. Então, Espírito Santo, guie meus pensamentos, orienta meus pensamentos. Eu fiz, eu escolhi, não quero mais, mas eu estou tão confusa porque eu acreditei que eu sou isso que eu preciso de ajuda. Então, Espírito Santo, faça por mim. Obrigada, Ing. Certo. Continuando aqui no 2.
No entanto, falando ainda do inferno e do esquecimento. No entanto, para ti, nem o esquecimento, que permite as coisas boas, e nem o inferno são tão inaceitáveis quanto o céu. Então, na nossa mente culpada, por que nós escolhemos na culpa o ego? Por quê? Porque o medo da retaliação de Deus, quando nós passamos a acreditar na separação, foi tão grande que... Por que nós, então, na mente escolhemos? Porque ainda, tanto esse esquecimento quanto o inferno, era menos ainda do medo do céu. Isso nós temos que saber, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui separados da nossa consciência do céu. Então, precisamos saber que isso se passou na nossa mente atemporal. Não é eu individualmente aqui na experiência física que escolhi isso, mas eu subindo num nível, eu na mente unificada, separada, tive mais medo do céu, do castigo de Deus, do que do esquecimento e do inferno. Por isso que optei. Tipo assim, acreditei que Deus iria me aniquilar. Entre dois males, escolhi o menor. Seria mais ou menos por aí. A tua definição de céu é inferno e o esquecimento é o inferno e esquecimento. E pensas que o céu real é a maior ameaça que poderias experimentar. Cada vez que eu estou na mente do ego, é esse pensamento que é verdadeiro para mim. Na mente separada, na mente do ego, o céu é o inferno. Por que o céu é o inferno? Porque é o céu que vai, na escolha pelo céu, o ego desaparece. Então, vai acabar com o inferno, seria assim. Então, se eu sou um ser separado, obviamente que eu tenho medo do todo, porque o separado desaparece no todo. Então, esse medo de desaparecer faz com que o próprio céu, para essa parte da mente que quer ser separada, é o céu real de Deus é que é o inferno. Gente, isso não está consciente no nosso pensamento individual aqui. Jesus, que está na nossa mente unificada, sabe que é esse pensamento esquecido que está lá no inconsciente da mente unificada. E o que nós podemos fazer aqui é compreender que realmente deve ser assim, porque os efeitos dele sobre nós aqui são assim. Então, esse medo real do céu que existe enquanto eu estiver identificado com a mente separada, enquanto eu quero ser um ser separado. Pois o inferno e o esquecimento são ideias que inventastes e estás inclinado a demonstrar que a sua realidade para estabelecer a tua. Então é assim, ó, para mim poder pensar que existe um ser separado, que sou esse eu aqui, obviamente, eu tive que... O inferno e o esquecimento têm que ser reais. Se eles não são reais, eu também não sou. Esse que é o medo. O medo de desaparecer no nada. O medo de eu individualmente deixar de existir e não ser mais nada. Porque se eu, como ser individual, não sou nada, então o ego diz que isso é o fim. O Espírito Santo diz, isso é o começo para o despertar do que eu realmente sou. Mas o ego, ele ameaça que isso é o fim, e por isso que o esquecimento e o inferno, eles devem existir. E como que a gente lida com isso? Admito que existe, mas eu quero que exista longe de mim. Então, nós tentamos fugir dentro das características do ego, mas não escapar dele totalmente. Tipo assim, se manter às margens. Se manter o quanto mais possível no esquecimento, melhor. Mas ainda existindo como um ser separado. Essa decisão, isso nós temos que saber que se passa na nossa mente atemporal, no nível acima da nossa experiência daqui, é assim que nós pensamos, ou não poderíamos ter essa experiência de sermos alguém aqui. Uma coisa puxa a outra, uma coisa exige a outra. Se eu sou um ser individual e separado, tenho uma experiência no mundo dual aqui, automaticamente
esquecimento e o inferno tem que existir também. E aí o ego oferece as saídas de nós, como digo, nos manter o mais longe possível do centro do inferno, para a gente ficar bem à margem, onde a gente sente quase nada, mas ainda sou um ser separado e individual. É isso que passa na nossa mente unificada, na nossa mente, na mente que comanda o ser que eu penso que eu sou aqui. Isso tem que ser visto para que a gente possa transcender, para a gente olhar de frente e largar disso. É nesse nível da mente que precisamos da cura. Esse pensamento precisa ser curado. Nós temos esse pensamento e ele precisa de cura. E o Espírito Santo o cura através da nossa decisão. Mas como que eu vou decidir pelo Espírito Santo se eu não sei disso? Como que eu poderia pedir a cura do Espírito Santo se eu sequer faço ideia de que eu tenho isso? Porque na experiência separada daqui, eu não tenho alcance disso. Isso está na mente. Eu estou na consciência de um corpo. Eu tenho consciência só do intelecto individual aqui. Eu não tenho consciência da mente. Então, Jesus nos ensina o que está lá, porque escolhendo aqui no intelecto pelo Espírito Santo, os efeitos disso vão comprovar a mente que eu quero diferente na mente. E é assim que a mente vai sendo curada pelo Espírito Santo. Então, por isso que Jesus nos ensina isto, que parece ser tão pesado, mas não está aqui para nos amedrontar. Pelo contrário, está aqui como uma feliz oportunidade de nós nos liberarmos disso, porque cientes ou não, nós pensamos assim na mente. Então, se eu igual penso, estando inconsciente disso, então é melhor estar consciente e permitir que a cura aconteça. Porque enquanto eu não sei disso, eu não vou permitir a cura. Porque eu sequer sei que estou doente. Então, por isso que Jesus nos traz esse material. Continuando, então, aqui, nós falamos que o inferno e o esquecimento são ideias que nós fizemos através do ego, e por isso que estamos inclinados a aceitá-los. Se a sua realidade é questionada, acreditas que a tua também é. Isso que eu falei há pouco. Se nós questionarmos a realidade do que o ego fez, nós pensamos que estamos questionando a nossa própria realidade, a realidade do ser individual que eu acredito que eu sou. Pois acreditas que o ataque é a tua realidade e que a tua destruição é a prova final de que estava certo. A prova final do ego de que a separação de Deus aconteceu, e se Deus é vida, é que o ego proclamou que existe morte. Então, se a morte é real, Deus foi, nós nos separamos dele, Deus foi destruído. Então, esta prova final que o ego quer, a todo custo. Nessas circunstâncias, pensando nesse contexto todo, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo a parte do fato de que estavas errado? Então, será que não seria melhor que nós estivéssemos errados ao acreditar que nós separamos e fizemos esse mundo separado, independente de que nós de fato estávamos errados, mas já que não aceitamos isso, será que pelo menos não podemos aceitar que seria melhor se nós estivéssemos errados? Não seria melhor que o Espírito Santo seria certo e de que nós ainda fizéssemos parte de Deus e do céu? Do que dessa experiência do ego? Do que não seria melhor do que nós sermos um ser dentro do céu do que uma individualidade aqui no mundo físico? Então, Jesus nos ensina a começar a questionar assim. Já que não acreditamos que estamos no céu e pensamos que estamos aqui, pelo menos que vamos rever se não seria melhor se nós estivéssemos no céu. Se Jesus estivesse certo, será que não seria melhor? Embora talvez se pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que ela prova que há vida. Então, o ego, nós até podemos pensar que houve vida porque aconteceu a morte, mas a morte em si, ela não é prova cabal de que existe vida dentro do sonho.
Mesmo a vida passada, que a morte poderia indicar, só poderia ter sido em vão se é nisso que ela termina, e se é disso que ela precisa para provar que de última forma foi vida. Então, Jesus, ele até está sendo, se nós olharmos isso sem medo, simplesmente olharmos, chega a ser ridículo até. Nós precisamos da morte para provar a vida? Então, essa vida faz sentido se ela só passa a existir através da comprovação da morte? Então, para que essa vida? Se ela igual vai acabar em morte. Então, não faz sentido nenhum. Então, que tipo de vida é essa que o ego nos oferece aqui? Se para provar que eu tenho vida, a morte tem que ser real. Então, não faz sentido. Então, se tem que acabar em morte, então esse tipo de vida é muito pouco. Tu questionas o céu, mas tu questionas o céu, mas isso não questionas. Então, nós, no nosso pensamento separado, nós sempre estamos questionando a Deus, porque ele permitiu o sonho, o ser é real. Então, o céu, nós temos toda a capacidade de questionar, mas não questionamos o que nós chamamos de vida aqui. Não questionamos a insanidade de um sistema tal que só prova que há vida através da morte. Isso nós, dentro do ego, não questionamos. No entanto, poderias curar e ser curado se questionasses isso. Então, se nós, como tomadores de decisão que somos, questionarmos o sistema de pensamento do ego, que aparentemente dá uma vida, mas que é limitada pela morte, se isso é digno de nós, se nós questionássemos a realidade disso, através desse questionamento alcançaríamos a cura na nossa mente. E mesmo que não conheças o céu, não poderia ele ser mais desejável do que a morte? Tu tens sido tão seletivo no teu questionamento quanto na tua percepção. Uma mente aberta é mais honesta do que isso. Então, Jesus, o maior psicólogo de todos, está dizendo na nossa mente o quanto nós somos fúteis e desonestos, porque nós não questionamos a realidade daquilo que aparentemente aceitamos como verdadeiro. Então, uma mente aberta, uma mente sem medo, ela é mais honesta que isso. Ela questiona isso. E é por esse questionamento que ela vai ao Espírito Santo e ela larga o ego. Porque ela decide que o ego é insuficiente, que o ego é um sistema insano, é doido. O mundo do ego é um hospício, é um lugar totalmente doente. E ela questiona isso, e ela questiona se o amor de Deus poderia ter construído algo assim. E se Deus, em seu amor, deixaria um filho dele com algo em falta. Então, é impossível o amor de Deus ter feito tal mundo insano. Esse tipo de questionamento que nos leva a escolher a sanidade da mente, que nos leva a escolher ao Espírito Santo no lugar do ego. Mas para isso nós temos que questionar. Por isso que Jesus coloca essas lições, ele coloca o que está na mente, para nós aprendermos o que está na nossa mente, para a gente poder questionar isso e voltar à sanidade, voltar a escolher pelo Espírito Santo, voltar a escolher pela cura e não pela doença. O ego, o Márcio levantou a mão? Oi, Ing. Quando você trouxe isso de questionamento, me lembra uma conversa que eu tive com o João esses dias e com o Rodrigo aqui. A gente tem feito uma imersão em alguns livros lá, David, né, enfim. E aí tem um livro que fala o propósito é a nossa única escolha, que nesse livro está explicando, né, sobre as inquietações. E tem uma coisa que veio com esse livro que é assim, ó, a gente está muito habituado a questionar o mundo quando a gente está no olho do furacão.
na treta mesmo, sabe? Quando o circo tá pegando fogo e você tá angustiado. Então o mundo não é bom. Mas quando você tá lá na praia, de férias, a gente esquece de questionar. Quando está no esquecimento. Aí o mundo é gostoso, porque eu tô na praia. Então, assim, uma coisa que é importante a gente entender, se a gente verdadeiramente quer corrigir a mente, pelo menos aqui para mim, tá, pessoal? Não tô pregando aqui para vocês. Tô passando o meu entendimento, né? É que não tem ilusão boa e nem ilusão ruim, né? E qualquer situação que te gera uma inquietação, mesmo que seja de felicidade, sabe aquela assim, você tá esperando o namorado chegar? E aí você fica, ai, que legal, daqui a pouco eu vou ver meu namorado, meu marido, sei lá quem for. Ali parece que é uma situação boa, que é um encontro. Mas tem uma inquietação, então não tem paz, não tem Deus. Se você der um passo atrás e observar essa inquietação de estar esperando o outro chegar, você vai ver que você está colocando a sua paz ou a sua alegria naquele momento em estar com o outro, e não em estar na sua mente. Então, assim, é muito sutil, e isso que a Ing está falando aqui agora para a gente, pelo menos para mim, veio para reforçar isso, né? Porque, assim, quando eu estou aqui passando o dedo no pó e achando que a faxineira não fez bem, esse mundo não existe. Ou, sei lá, tô com uma doença aqui, né? Esse mundo é terrível. Mas quando eu tô lá na praia tomando cervejinha, queimando a costa, né? Tomando um solzinho para bronzear, eu não questiono, né? Então, assim, por que que eu tô me sentindo bem aqui, nessa ilusão? Se também é uma ilusão, né? Então, eu senti muito de trazer isso, Ing, porque é o que eu estou trabalhando na minha mente agora. Obrigada. São os dois lados da mesma moeda. Então, e realmente, como digo, o ego, ele joga com os dois lados, porque se ele jogasse só com o ruim, nós já, como o próprio texto falou lá atrás, nós já o teríamos largado. Então, o ego, ele tem que jogar pirulitinhos também. Ele não pode só dar bombas. Então, a gente dar-se conta disso. A Cláudia levantou a mão. Só abrir o microfone, Cláudia. Ok. Gratidão, Márcio, por compartilhar. Me identifico muito com o que você falou. E a gente vai percebendo que é uma eterna montanha-russa, né? Você ora está em cima, ora você desce, ora você sobe. Só que a gente tem o prazer, né? Fazendo essa metáfora mesmo da montanha-russa. É emocionante, é gostoso, é divertido. E horas a gente tem um medo. E aí isso não muda nunca, né? É uma coisa cíclica, é impressionante. Gratidão aí, gente. Verdade. E Cláudia, é bem importante a gente entender isso, porque também não é não ir mais para a praia, entendeu? Não é não ir para a praia, não é não experienciar coisa boa aqui, mas eu posso ir para a praia realmente num outro lugar. Tipo, porque se eu tô lá na praia, tô usando esse exemplo porque é o que a gente tem muita gente de férias, né? Porque se eu tô lá na praia e tô assim, aqui é maravilhoso, mas tô colocando, nossa, segunda eu volto a trabalhar, eu tô na praia com medo do mesmo jeito. Eu tô usando o medo, eu só tô usando uma ilusão boa para esconder o medo. Mas lá também tem medo, disfarçado de pirulito, como a Ing disse. Então é muito importante a gente entender que parece que estamos aqui, tem um monte de coisa aí que eu posso aproveitar, mas o propósito é corrigir a mente. Qual é o propósito? Corrigir a mente na praia e corrigir a mente no conflito, né? Porque lá na praia, estar na praia, embora não pareça um conflito, também é um conflito, porque eu estou me imaginando separado de Deus. Se tem praia, tem o Márcio, eu estou separado. Se tem praia, tem o Neto aqui, tem o Márcio. Né? Para eu ver a praia, eu tenho que ver o Márcio. Então eu estou vendo separação, embora pareça que está tudo gostoso, entendeu? Então esse foi o entendimento que veio para mim, assim. E tem outro benefício adicional. Quando, falando o exemplo da praia, eventualmente vai que no caminho dá um acidente e eu não cheguei lá, e a minha expectativa era de ser feliz na praia, se foi minha felicidade. E quando eu estou em paz e faço o que o roteiro está programado de qualquer maneira, eu fico em paz indo ou não indo para a praia. Eu estou feliz, seja na estrada com o mecânico, seja voltando, seja onde for, seja enfrentando o que aparentemente deveria ser um inferno, a minha mente ainda consegue manter-se naquele lugar da paz.
manter-se no lugar, na escolha pelo Espírito Santo. E isso traz segurança e paz. Mas, eu não sei se a Cláudia tem ainda a mão levantada. Não, eu acho que é deles ainda. Continuando aqui no 4, que agora Jesus vai falar especificamente, então, do propósito do tempo, que nós estamos falando hoje, mas ele deu essa introdução para a gente ver, então, a nossa responsabilidade e os nossos questionamentos. E Jesus vai começar a questionar a primeira coisa agora, crença nossa, a do tempo. O ego, no 4, o ego tem uma estranha noção de tempo, e é com essa noção que poderias começar a ter o questionamento. O ego investe maciçamente no passado e, no final, acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade. Por isso que o ego quer a culpa, para ele continuar existindo, fazendo com que o futuro seja como o passado e assim evitando o presente. Então é assim, o ego diz que no passado nós erramos, no passado nós pecamos, no passado a gente fez alguma coisa errada e no futuro eu vou pagar por isso, por esse passado. O futuro é uma continuação daquele passado. Dependendo do passado, assim vai ser o futuro. O que o ego quer com isso? Assegurar que a linha do tempo continue existindo, e ele próprio também. Porque se o futuro é determinado pelo passado, e no passado houve culpa, no passado errei, então eu levo essa culpa para o futuro, e assim o ego ele vai se eternizando através do tempo. Então, esse foi o propósito do ego, dividir o tempo em passado, presente e futuro. Só que o ego não está nem aí para o presente, porque o presente, para ele, é só um trampolim entre o passado e o futuro. O ego só vê passado e futuro. Futuro, continuação do passado. No máximo, ele admite, então, que faça alguma escolha um pouquinho diferente aqui no presente, mas baseado ainda no passado, para no futuro ser diferente. Mas o medo que nós experienciamos, até o Ken Wapnick sempre chama a profana trindade do ego. É passado, presente e futuro, pecado, culpa, medo. No passado eu pequei, no presente eu me sinto culpado pelo que eu fiz no passado, e para o futuro projeto medo, porque eu vou ser castigado, vai ter continuação, vai ser a continuação do que eu fiz no passado. Continuando vendo aqui, então, do ego. Aqui o ego quer a continuação. No 4.4. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos e sem a intervenção do presente. Porque sem intervenção, porque o ego assegura que o futuro sempre seja uma continuação do passado. Pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passados. Então, o presente no ego é eu me lembrar do passado. Quem é que consegue estar ciente do presente, apenas do presente? Quando a gente quer fazer esse exercício, já vem uma lembrança do passado. Então, o ego, o presente do ego, ainda na verdade é passado. Porque ele acha que o presente é para trazer o passado para o momento do agora. E aí, dar a continuação do futuro. O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse o passado. E não é assim, gente. Quando que alguma coisa do passado me afeta? Quando eu lembro dela no presente. Pode alguma coisa me afetar no passado?
Sem eu lembrar no presente, impossível, eu não estaria ciente disso. Então, para eu estar ciente de alguma coisa do passado e isso poder me afetar, eu preciso estar ciente disso no presente. Então, na verdade, o que o ego faz? Ele traz o passado para o presente. Por isso que o presente e o passado para o ego são o mesmo. Ele traz o tempo todo no presente, ele está trazendo lembranças do passado e projetando a continuação nisso no futuro. Ele garante que o futuro tem a ver com o passado. Baseado no passado, ele diz tal e tal será teu futuro. E esses pensamentos, esse raciocínio, ele sempre traz no momento presente. Então, o presente do ego é isso. Não tem nada, o ego não tem nada a ver, não entende o agora do Espírito Santo, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o ego tem essa noção do tempo. Continuando aqui no 5.3, o ego não pode tolerar a liberação do passado, e embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem, respondendo como se ele estivesse presente. Então, o ego o tempo todo tem que fazer com que o passado seja presente para não liberar o passado, porque isso dá a continuação dele. A Flora levantou a mão? Abriu. Eu posso dizer que a identificação com os pensamentos que me impedem de estar totalmente no agora é a culpa no presente. Tô 100%. Eu me grudo nesses pensamentos do passado, fico ali remoendo. Eu trago o passado para o presente, me sinto culpada, e isso mantém o presente do ego, e não o agora do Espírito Santo, ciente na minha mente. Então, a sensação de culpa no inconsciente que faz com que eu me identifique com esse conteúdo que fica rodando do passado. É isso. É, tanto do inconsciente até de forma consciente também. A consciente e inconsciente. É. Tá. Do inconsciente veio ao consciente porque a gente fica ciente do mal-estar que isso traz. A culpa traz essa sensação ruim de mal-estar, de peso, de inadequação. Isso a gente sente no presente, mas sempre respondendo a uma lembrança do passado. Se não houvesse a lembrança de um passado errado, por que eu me sentiria culpada no presente? Deixa eu ver, a Cláudia e o João levantaram a mão. Acho que a Cláudia levantou primeiro. Sim. Eu queria pedir um esclarecimento sobre uma dúvida que eu não consigo assim, assimilar, porque eu trabalho, eu sou terapeuta. Então, a questão, quando fala de inconsciente, para mim, ela é muito confusa, né? Com relação ao livro e com relação a essa, vamos dizer, que a gente já fala na área mesmo, essa crença que eu tenho de inconsciente. E aí, como a Flora agora tocou nessa questão de inconsciente, veio tudo, ou seja, aquela dúvida, aquela coisa confusa, embaralhou um pouco. Você podia pôr uma luz aí, por gentileza? É que assim, as terapias do mundo, elas trabalham muito no inconsciente individual, na experiência aqui física. Assim como tem uma consciência individual aqui, no nível físico-comportamental. Eu tenho um inconsciente. Subindo de nível, tenho o inconsciente da mente. Então, quando nós falamos aqui, como a Flora, de um inconsciente, nós geralmente já nos referimos ao inconsciente na nossa mente, unificada, separada, só que a gente já não fica mais pontuando que cada um individual tem carrega esse acesso de maneira própria ou individual a esse inconsciente. Então, o inconsciente da culpa aqui, da separação, por exemplo, é o inconsciente coletivo do nível acima, do nível da mente. Mas no nível individual, por isso que as terapias que não são cura da mente também aparentemente funcionam aqui para dar um sonho feliz, de um sonho de dor, de um sonho de doença. Porque daí a terapia que trabalha só com o inconsciente individual, ela dá um sonho de cura,
mas a cura final da mente, que proclama que a morte existe, isso ela não cura, porque isso está na mente, isso já não está mais no individual. Todas as terapias daqui vão curar tudo, menos a noção da morte. Já Jesus, quem é iluminado, ele transcende, ele cura a crença na morte. Então, o inconsciente tem esses dois níveis. Então, por isso eu acredito que te pareça confuso, Cláudia, porque todas as terapias daqui ensinam ao inconsciente individual. E nós estamos tratando aqui da cura da mente, que é coletiva, mas que tem que ser acessada de modo individual. Eu só posso curar a minha culpa individual dentro do coletivo. Cada um tem que fazer o seu processo. Jesus fez o dele e eu vou fazer o meu. Ajudou a clarear um pouco? Sim, vou seguir por aí. Tá. E o João também levantou a mão? Ing, tem uma coisa que eu observo também assim, quando você para observar esse joguinho que a mente está fazendo, né, de ir para o passado, para você ficar fugindo do presente, né, e projetando um futuro, a sua mente, quando você faz um movimento para observar isso, você consegue ver o quanto a sua mente está fazendo isso o tempo todo, né? Alguns pensamentos, eles ficam ali muito claros, você consegue ver, mas outros é como se eles estivessem muito escondidos assim mesmo, eles são muito rápidos, né? E, assim, na minha prática, uma coisa que eu acho que Jesus ensina a gente a fazer é construir um caminho neural de não negar quando isso está acontecendo. E ao invés disso, se você pratica ficar se observando o tempo todo para dentro, os seus pensamentos, cada vez que você está fazendo isso, se você não nega, você pode usar isso como uma forma melhor de você ficar presente, né? Então, se você está observando, se a gente está observando que os pensamentos estão chegando, você pega o pensamento ali na hora e você usa ele para você se manter presente. E aí é como se você vai sentindo que vai havendo um descolamento assim desses pensamentos, você vai ficando se sentindo cada vez menos culpado. Não sei se faz sentido. Mas Você assim está se tornando ciente de que é o observador dos próprios pensamentos. Isso, exato. Sim, E Jesus nos leva a isso, a estarmos cientes, para daí, porque sem estarmos cientes, como que podemos escolher pelo Espírito Santo, pela nossa mente certa? Individualmente, nós não fizemos a cura, porque a cura foi dada por Deus. Quem vai curar esses pensamentos é o Espírito Santo. Mas se eu não sou observador desses pensamentos, o que eu vou levar para o Espírito Santo? Se eu nem sequer eu tomei consciência que eu os tenho. Então, faz sentido, nesse sentido, para que eu me torne cada vez mais ciente dos pensamentos que eu tenho, e esse teu caminho que tu apontou é excelente para isso, João, para daí eu ter um material para levar para mim, na minha mente certa, que é o Espírito Santo, que é o lar do Espírito Santo. Faz todo sentido. E aí a gente faz isso sem medo, porque o medo também nos afasta da nossa determinação de permitirmos a cura. Isso, e conforme você vai fazendo, vai se tornando muito automático mesmo esse trabalho. É como se a sua mente começasse a fazer isso, a trabalhar de uma forma automática, só que agora a favor do Espírito Santo, né? Automática consciente, né? Isso, exato. Então, é muito legal isso, observar isso acontecendo mesmo, porque você já não se cola mais na culpa do passado. Por exemplo, a gente pensa, né, você vai pegando períodos da história do personagem aqui de João, você vai se apegando e as memórias vão lembrando, as lembranças vão chegando e você vai percebendo que você só está pegando aquela culpa lá de trás da separação, você está escolhendo uma lembrança para você trazer ela de volta e ficar repetindo, repetindo, repetindo. Só que cada vez que aquela lembrança vem e você faz esse processo de escolher, olhar para ela, e toda vez que ela vem, ela te lembra de ficar presente, você vai descolando da culpa, né? Então, é muito legal ver isso acontecendo também depois. Exato. E além de ficar no presente, se ainda depois praticar de levar lá o Espírito Santo, ele a desfaz totalmente. Perfeito. Obrigada, João. É o caminho e é isso que Jesus está fazendo com seus alunos, está nos ensinando por aí. Mas, continuando aqui no 5, deixa eu ver.
presente. Nós estamos, eu acho que no 5.5. Então, os ditames do ego, com efeito, se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa. E isso, com certeza, te impedirá de reconhecê-lo como ele é. Então, se eu olhar para o irmão e lembrar do passado e imaginar isso que o ego deu, que isso é o irmão, claro que eu não vou ver o presente que ele é o Cristo, porque no presente a realidade do irmão é o Cristo. E eu vou ver outra coisa, eu vou ver aquilo que o ego me ensinou que ele é. E receberás mensagens do teu irmão, saídas do teu próprio passado, porque ao fazer com que ele seja real no presente, o passado seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Então, cada vez que eu mantiver na mente que o meu irmão é isso que o meu passado, que a minha lembrança do meu passado ensinou sobre ele, se é essa a realidade dele, eu estou me impedindo de ver a realidade nesse irmão. Assim, reages a ti mesmo à mensagem de liberação que todo irmão oferece agora. Todo irmão é o Cristo, todo irmão oferece a lembrança do Cristo e depois a lembrança do Cristo do próprio Pai e do céu. Mas se eu estiver apegada ao sistema do ego, não é isso que eu vou ver. Eu vou ver o passado do meu irmão e eu vou julgar ele com referência a isso que eu acredito que ele é. Por isso que tem a mesma pessoa. Para uma pessoa ela pode parecer um anjo, um santo, e para outra ela é um demônio, ela é a pior pessoa do mundo. Porque cada um tem a sua experiência, a sua lembrança. E ambos estão ainda equivocados, porque o irmão, no instante do agora, ele poderia trazer a lembrança do céu para nós, porque ele traz a lembrança do Cristo. Ele é o nosso Salvador, mas enquanto estivermos com o pensamento do ego, nós vamos ver um passado nele e isso nos impede da experiência do Cristo. Por isso que, mais uma vez, Jesus está ensinando isso, porque só mudando desse sistema de pensamento do ego para o Espírito Santo é que corrigiremos isso. Não adianta tentar melhorar o mundo de dentro, partindo a partir de dentro do ego. Não largar do ego e tentar mudar o mundo. Isso é tentar colher flores em cima de um inferno. Isso não funciona. No máximo, dá uma breve experiência de esquecimento que, aparentemente, a coisa parece boa. Então, novamente, Jesus tem que nos mostrar isso para que nós, como tomadores de decisão, decidamos com que mentalidade queremos olhar o irmão e o mundo. É precisamente das figuras sombrias do passado que tens que escapar. Elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que as tragas contigo. Então, se nós não utilizássemos no presente a lembrança do passado, nós não teríamos nada contra nenhum irmão nosso. Nós nunca condenaríamos ninguém se nós não trouxéssemos no presente lembranças do passado sobre essa pessoa a quem nós queremos condenar. Essas lembranças, elas carregam as manchas de dor na tua mente, orientando-te para atacar no presente em vingança de um passado que já não existe. E essa decisão é uma decisão de dor futura. Se eu ataco no presente devido ao passado que eu sofri, eu estou automaticamente decidindo que eu vou sofrer no futuro, porque eu continuo no sistema de ataque. A não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão, estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderias achar de liberação no presente. Então, a menos que eu perceba que, na verdade, meu irmão ele não fez nada contra mim. Aquilo que eu pensei que ele fez para mim não é o ser real que ele fez.
foi apenas a minha decisão de ver ele através do filtro do ego. O ego fez isso através da imagem do irmão. Não foi o Cristo do irmão que fez. Foi o irmão equivocado que escolheu ao ego, que aceitou representar isso para mim. Porque eu estava no mesmo equívoco quando exigi tal papel para o meu irmão. Então, o irmão real, o Cristo, ele nunca fez isso que o passado aparentemente indica. Então, quem fez isso? Uma ilusão, uma imagem projetada. Imagem projetada em forma de corpo fez sim. As imagens projetadas podem ser muito cruéis. E elas ferem muito aquele que se identifica falsamente com o corpo. Isso é real, né? Essa dor. Isso pode acontecer mesmo. Mas jamais é o Cristo, é o ser real que está fazendo isso. É apenas aquela imagem projetada do ego que está fazendo isso. E se ela não é real, eu posso largar ela. No presente, no agora, eu não preciso olhar essa ilusão. Porque se eu olhar para essa ilusão e torná-la real, eu vou projetar um futuro da mesma ilusão. E essa continuação do tempo é tudo que o ego quer. Porque é isso que eu mantenho o existencialismo dele. É isso que eu perpetua. É tudo que o ego deseja. Ele não está nem aí para se eu sofro com isso ou não. Se o Filho de Deus, na sua vã imaginação, está sofrendo, o ego não está nem aí para isso. Mas Deus se importa se os seus filhos não estão experienciando da sua alegria, da sua paz. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos acompanhar no sonho e para nos despertar no sonho. E nos despertar com um sonho feliz. E para um sonho feliz, ele primeiramente, então, corrige os sonhos, nos oferece um sonho feliz no lugar de um sonho de dor, para que, então, dentro do sonho feliz, nós possamos alegremente despertar. Este é o plano de Deus para nós. Continuando aqui no 6.6, o ego... Deixa eu só ver se nós vemos o 5. Sim, no 6. O ego quer preservar os teus pesadelos e impedir-te de despertar e compreender que eles são o passado. Poderias reconhecer um encontro santo se o estás percebendo agora como um encontro com o teu próprio passado? O que é um encontro santo? Cada vez que no agora eu encontro Cristo com meu irmão, eu me vejo com Cristo no irmão. Isso é um encontro santo. Mas como que eu posso encontrar o Cristo no meu irmão, no agora, se eu estou vendo uma imagem do passado sobre o meu irmão, e não o Cristo? Então, a imagem que o ego nos mostra do passado, a lembrança do passado, ela impede a experiência do encontro santo. Então, aqui sobram duas alternativas. Ou eu tenho um encontro santo com o meu irmão, ou eu vejo o passado nele. Um me é dado pelo Espírito Santo, o encontro santo, e outro é o sistema do ego. Então, na verdade, o que eu preciso escolher? O sistema de pensamento com o qual eu quero estar. Porque só o Espírito Santo vai nos dar essa experiência do encontro santo em lugar do passado. Então, em lugar do passado, posso ver no agora o Cristo, que é o irmão. Continuando aqui no 8, pois não estarias te encontrando com ninguém, e o compartilhar da salvação faz com que o encontro seja santo, estaria excluído da tua vista. Se eu vejo o passado. Se eu vejo o passado, eu vejo o meu próprio passado projetado. E aí eu não vejo mais o Cristo. E aí, o próprio encontro santo, o irmão santo estaria excluído. O Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo porque tu és. Então, na verdade, o que é meu irmão aqui? Ele é o Cristo que faz parte da mesma mente de Deus, que Deus criou a mim, criou a ele. Nós somos o único filho de Deus. Se somos o único filho de Deus, eu estou encontrando no meu irmão a mim mesmo.
ou eu me encontro no meu irmão, ou eu me perdo no meu irmão. Se eu olhar o meu irmão através do ego e através das lembranças do passado, eu me perco de mim mesma e do irmão. Mas se eu me permitir ver através do encontro santo do Espírito Santo, o que o meu irmão, ele é o Cristo, tal como eu vejo o Filho único de Deus, e eu vejo, e nessa lembrança, a lembrança do próprio Pai volta à mente, e essa lembrança da volta do céu à nossa consciência. No 6:10, o ego ensina que sempre encontras o teu passado, e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo, e o presente é sem significado. O ego, ele não tem condições de ver o agora, porque ele não vê a santidade do irmão, ele não vê o irmão como ele é. Ele vê o irmão conforme o passado o ensinou. E por isso que o ego não tem nenhuma ideia sobre o presente, e o futuro, ele acredita, então, que é tão profano quanto foi o passado. Porque o passado do irmão, ele mostra os erros. Então, ele não foi santo no passado, e no futuro também não há santidade. E assim o ego se perpetua. A Flora levantou a mão. Ing, o mundo real, ele seria, então, não há identificação com o passado e, portanto, não há mais projeção. Seria isso? Perfeito, sim. O mundo real é ainda o mundo do sonho aqui, por isso que o mundo real dura um instante, é pouco, né? Não é como o ego, mas é tudo que nós encontramos aqui no passado, visto no presente, visto no agora. Só que como nós ainda acreditamos que somos parciais, ainda é limitado, mas já é visto a santidade. A completa do mundo real, do sonho feliz, a completa extensão da completude disso tudo, do alcance perfeito disso, da ilimitação disso é o céu. Enquanto nós experienciarmos isso pessoalmente, enquanto o último pensamento não retornar à consciência do Cristo, nós ainda não somos completos. Então, ainda vamos experienciar o mundo real. No momento que o último pensamento volta, o céu volta a ser completo. Mas a nossa experiência individual, quando ela está no mundo real, ela já não está mais presa no tempo e no espaço. Então, é só um instante a mais até o céu. Para quem não está desperto, para quem acredita na culpa e no medo, isso pode parecer lá longe, parece há bilhões de anos ainda. Para quem desperta, isso é um instante santo só. Perfeito. E o mundo real, então, é a visão do Espírito Santo do agora em cima do nosso mundo físico aqui. Então, no mundo real, nós ainda podemos ver corpos, mas já não vamos presenciar testemunhas de morte, de dor, de sofrimento, porque só vamos ver a realidade de agora. Ela é totalmente diferente do que o ego mostra. E ela é extremamente linda, porque ela é reflexo do céu. Obrigada. Continuando, então, aqui no 7 agora. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego. Então, o ego tem uma percepção, um propósito para o tempo. O do Espírito Santo é totalmente diferente. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Então, o Espírito Santo tem um único propósito para o tempo, já que nós fizemos o tempo. Usar o tempo que ele for necessário para aprendermos que o tempo não é real. Então, ele é limitado. Ele é apenas um instrumento de ensino, o tempo, nas mãos do Espírito Santo. Nas mãos do ego, ele tem o propósito de perpetuar o ego.
nas mãos do Espírito Santo, ele é um instrumento de aprendizagem, necessário enquanto a lição não for aprendida. Quando for aprendida, ele deixa de parecer que existe, porque não tem mais utilidade. Continuando aqui no 7.4, o Espírito Santo, ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas a sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima da eternidade que esse mundo oferece. Então, a única ênfase, a única coisa dentro do tempo, aspecto do tempo que o Espírito Santo acredita, é o agora. O ego, ele não tem nenhum entendimento sobre o agora, porque ele usa o agora, o presente, como um trampolim entre passado e futuro. O Espírito Santo ignora o passado porque já passou, o futuro que não aconteceu, e o Espírito Santo só tem utilidade para o agora. Então, por isso que eles têm uma visão completamente opostas sobre o tempo, entre o ego e o Espírito Santo. É na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade. Então, o agora é a coisa mais próxima dentro do sonho que nós temos da eternidade do céu. Porque a eternidade, o ego, nos dá uma ideia de que a eternidade é um tempo sem fim. O Espírito Santo nos diz que na eternidade tempo não existe. O tempo é limitado, porque foi uma criação feita nossa em cima de uma não realidade, em cima de uma falsa ideia, sem o compartilhar da criação de Deus. Então, se o tempo não é real, ele, obviamente, terminando a crença nele, ele deixa de existir. Então, a eternidade não é um tempo sem fim. A eternidade é a ausência da crença no tempo. Na eternidade não tem ideia de tempo e nem de espaço. E o mais próximo disso, por enquanto, aqui na nossa experiência, é o agora, nós entendermos o agora. Pois só o agora, para completar aqui no 7.7, pois só o agora está aqui e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. Há pouco a gente diz que a salvação está em ver o Cristo no irmão, pois aí a minha mente também entenderá que eu sou o Cristo. E o Cristo só pode ser visto no agora. O Cristo é real, portanto, ele não pode ser visto nem no passado, nem no futuro, porque ambos estão fora, tanto o passado e o futuro não estão no nosso alcance. Nós só temos o alcance do agora. Por isso que só o agora tem oportunidade de encontros santos, porque só o agora existe, nós só podemos contar com o agora. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. Então, o ego, ele quer se estender através de o tempo todo se dar realidade a si. E como que ele faz isso? Dizendo que no passado ele fez o que fez e no futuro isso vai se repetir. Então, no futuro vai se pagar por isso. Por isso que o ego precisa do tempo. Não existe ego sem tempo. Então, na eternidade, o Espírito Santo, então, como ele tem uma função, o Espírito Santo, dentro do tempo, então ele usa o instante do agora. É o único aspecto do tempo que o Espírito Santo pode usar. Já o ego, ele se confunde com o próprio tempo. Porque enquanto houver passado, houver futuro, existirá o ego. A continuidade do passado e do futuro, sob a sua direção, sob a direção do ego, é o único propósito que o ego percebe no tempo e ele abole o presente,
de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. Por isso que a gente falou que no presente o ego quer nos dar lembranças do passado, porque o ego não quer nenhuma brecha no pensamento dele, porque nessa brecha a lembrança do Espírito Santo e do Cristo voltaria a nós. Então o ego abole o agora, o real agora. O real agora só o Espírito Santo contém. O ego, na verdade, o que ele chama de presente ainda é passado. E o ego, então, tem passado e futuro. A sua continuidade, portanto, iria manter-te no tempo, né? A continuidade do ego nos mantém no tempo, enquanto o Espírito Santo iria libertar-te do tempo. É a sua interpretação, a interpretação do Espírito Santo, do meio da salvação, que tens que aprender a aceitar, se quiseres compartilhar da sua meta de salvação para ti. Então, nós temos que compartilhar que o único aspecto real do tempo é o agora. Isso é fundamental para nós aceitarmos também o perdão verdadeiro como justo. Porque nosso irmão nunca está fazendo algo no agora. Tudo que nós acreditamos que precisamos perdoar no irmão está baseado em alguma coisa do passado que ele nos fez. Então, no agora, não há doença no agora, não há pessoas no agora, não há culpa no agora. No agora só existe o Cristo, o ser real. E baseado nisso, todo o perdão é justificado. Em cima de cada pensamento de passado, o perdão sempre se justifica. Porque o perdão do Espírito Santo nos remete ao agora. O Espírito Santo nos leva no Cristo, onde o irmão é inocente. É nisso que a culpa é desfeita no presente. E sem culpa não há futuro, não há um futuro na continuação do passado. Sem culpa, a eterna continuação do agora. E no agora está a presença do próprio Deus, e nós somos sustentados pelo seu poder, pelo seu reino. Então, no agora não nos falta nada, porque nós temos todo o poder de Deus. No 9, tu também irás interpretar a função do tempo do mesmo modo como interpretas a tua. Se aceitas a cura como a tua função no mundo do tempo, enfatizarás também o aspecto do tempo no qual a cura pode ocorrer. Então, se eu aceito a função do Espírito Santo de curar a mente no tempo, também vou aceitar a interpretação de que só o agora é real no tempo. A cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés do passado. E é aqui que está a cura. Se no presente, no agora, o irmão é o Cristo, quando eu aceitar isso, o futuro é atrelado ao presente e não mais ao passado. Quem atrela o futuro ao passado é o ego. Por isso que é a continuação da dor, do sofrimento, da doença. No momento que eu aceito a cura no presente, o futuro fica atrelado ao presente. E aí o que se estende é o agora, o eterno agora, e não mais o passado. Isso é cura. Esse pacote vem junto com a aceitação da cura. Mas se interpretas a tua função como destruição, que é a interpretação do ego, perderás de vista o presente e apegar-te-ás ao passado para assegurar um futuro destrutivo. Então, se eu quero destruir, eu vou me apegar ao passado e aí eu terei 1000 testemunhas de que meu irmão errou comigo no passado e eu vou manter isso contra ele. E o tempo será como tu o interpretas, pois por si mesmo ele não é nada. Então, o tempo não é real, ele é uma crença.
Então, a experiência que eu vou ter do tempo depende da minha interpretação que eu quero do tempo. Se eu a interpretar junto ao ego, o tempo, ele trará o futuro para projetar o passado e a continuação do ego. Se eu interpretar segundo a visão do Espírito Santo, eu liberarei o passado no presente, no agora, e o futuro seguirá esse agora, e não mais o passado. Isso permite que o futuro haja apenas através dos milagres, e não mais das leis físicas do ego, não mais as leis de karma do ego. Então, isso libera totalmente o futuro do passado. E isso é cura. Isso traz a cura da mente. Então, nós temos duas interpretações do tempo, mas duas interpretações que não somos nós intelectualmente que fizemos. É o nosso sistema de pensamento ao qual nós aceitamos que as faz, o ego ou o Espírito Santo. E Jesus deixou isso tão claro aqui, para nós não termos dúvida nenhuma de qual dos dois que nós vamos escolher, ao ego ou ao Espírito Santo. Porque um traz cura e a paz e devolve a consciência do céu, e outro traz o inferno. Então, colocando assim, claro assim, Jesus não tem dúvidas de que nós saberemos escolher corretamente a favor da nossa paz. Com isso, nós concluímos o nosso estudo sobre a função do tempo. Nós já tivemos aqui várias participações, mas agora abre-se o espaço, então, para a nossa interação. Mais alguém? Alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no chat, nós tivemos alguma coisa? A Kelly, por último aqui. Gente, que encontro é esse? Que ela precisa sair. Então, continue ouvindo depois, Kelly, a continuação. Obrigada. Alguém gostaria de usar da palavra agora para nossa interação? O Márcio? Para variar, né, Ing? Falo demais aqui, gente. Não consigo. Tem aula que faz isso comigo. Olha só. Veio muito forte aqui para mim isso que a Flora trouxe, e eu tenho usado aqui umas ferramentas que têm me ajudado e tenho compartilhado com os meninos ali, com o João, e eles também têm sentido, né, até a Júlia está aqui, eles têm sentido alguma rapidez para sair do lugar de ataque. Uma forma que eu uso para me conectar com o momento presente e não ficar criando historinhas, eu uso muito o que eu estou sentindo naquele momento, e não o porquê sinto. Porque se você prestar atenção, Flora, o ego, ele se alimenta das cenas. Porque, olha só, você tem um pensamento, esse pensamento gera uma sensação, e essa sensação vai fazer com que você projete, que você busque no cenário confirmar essa sensação, esse pensamento. Porque o pensamento, ele é rápido. Se você ficar olhando só para o pensamento, você não vai criar cena, né? Porque você vai tomar a decisão de entregar ele aí para o Espírito Santo, como a Ing mesmo bem explicou para nós. Então, como é que o ego vive? Vive não, né? Faz a gente imaginar que ele vive, pelo menos aqui para mim na minha prática. Chega um pensamento e eu tô ali passando mal, né? Eu começo a achar assim, eu tô com raiva, vou usar de novo a historinha da Lourdes ali. Tô com raiva porque a Lourdes não limpou bem a TV. E aí eu começo, quando ela chegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, daí eu já vou procurar outras, e vai criando uma história aqui dentro da minha mente. Eu comecei a observar isso, assim. Não, eu tô com raiva porque agora eu vi isso. E aí e você vai. Então, com isso, parece que tem um passado aí, né? Um dia eu vou lembrar, quando eu for mexer na TV, que a Lourdes não limpou direito, e vou ter uma sensação, e tá registrado ali o episódio da televisão não limpada. Quando eu tô sentindo raiva, e eu olho para mim e pergunto assim, o que eu sinto? Tô sentindo raiva. Aí vem aquela vontade de você contar uma história, eu tô sentindo raiva por causa daquilo, eu volto a mente para esse lugar. O que eu tô sentindo? É raiva, gente, não importa a cena. É a raiva que tá na minha mente. Tem raiva aqui na minha mente. Essa cena que eu tô usando aqui para dizer que é ela só tá mostrando o conteúdo da minha mente. Porque senão, se eu for contar uma história, se eu for entrar na historinha do ego, eu vou usar o meu passado de uma sensação semelhante,
quando eu senti raiva em algum momento, para comparar aqui. Então eu sinto que é muito assim que o ego vai fazendo a gente ficar aqui, vidas e vidas confirmando ilusão, sabe? Então eu tenho usado muito isso assim, ó, chegou uma sensação, sei lá, o que eu tô sentindo? Inveja, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente tá se sentindo rejeitado, mas a gente usa a inveja para não olhar para a rejeição, né? Então às vezes eu olho, sei lá, olho ali pro cabelo da Ing e falo, nossa, que cabelo lindo. Aí, só que eu, né, começo a comparar aqui comigo. Vamos usar um exemplo. Eu começo a comparar, nossa, o cabelo da Ing é assim, é assado. E eu não tô percebendo que eu tô fazendo essa comparação de um lugar em que eu tô, não, que eu tô querendo me rejeitar. Só que parece que eu tô fazendo uma análise ali no cenário de um fato, né? Mas não é. Se eu parar e pensar assim, tô usando agora uma coisa, uma emoção que parece que é boa, né? Um julgamento que parece que é bom. Porque primeiro assim, ó, todo julgamento, a gente pensa que o julgamento é só quando eu falo mal, né? O cabelo da Ing é feio. Se eu tô falando que o cabelo da Ing é bonito, eu também tô julgando. Porque eu tô dizendo, existe uma Ing com o cabelo, então ela tá separada de mim, e aqui o Márcio, aqui, ó. Não estamos no Cristo. E o ego, ele distrai muito a gente com isso. Então, assim, ó, eu olho ali e falo assim, por que eu tô reparando nesse cabelo bonito? Tô sentindo alguma coisa aqui. Só que nas sensações que a gente julga que é boa, no julgamento bom, isso o ego faz com que a gente não perceba. Mas eu comecei a usar isso muito nessas de raiva mesmo, de incômodo, de rejeição. Então, assim, às vezes eu tô aqui fazendo imersão com os meninos, né, a gente tá estudando, e aí, sei lá, o Rodrigo, ele tem o hábito de, às vezes, cochilar. E me sobe uma raiva que eu tenho vontade de pegar o livro e dar na cara dele, assim. Levantar e ir lá e dar uma calivrada na cara dele, assim, acorda, filho da mãe. Né, não veio aqui para estudar? Só que daí, na hora, eu olho assim e falo, o que eu tô sentindo aqui? Tô sentindo vontade de controlar. Olha eu aqui, ó, tô achando que se eu controlar, o estudo vai fluir. Então, o que eu sinto? Controle. Aí a minha mente, ela vai assim, não, eu tô sentindo irritação porque o Rodrigo tá dormindo, o João tá tomando café, e não, é controle. Eu tô sentindo vontade de controlar, é simplesmente isso, é controle. Não tem porque o João tá tomando café, o Rodrigo tá cochilando, não tem, é controle. Eu tô controlando, eu quero controlar, é a minha vontade de controlar que quer que eu conte essas histórias aqui, que a culpa é deles, mas não é, sou eu. E aí eu respiro fundo e a coisa vai passando. Enfim, então eu tenho usado muito isso, o que eu sinto no cenário, sabe? Tipo, chega a cena, eu não vou no porquê sinto. Eu fico, o que eu sinto? Raiva, né? E é isso. Ô, Márcio, eu acho que eu faço muito isso também, mas eu dou mais um passo ainda, no sentido assim, eu rastreio isso, eu vou imediatamente, ao invés de buscar nas lembranças do passado, como você também não busca, eu não nego que eu estou sentindo isso, e aí eu vou imediatamente para a primeira vez que eu senti, e sempre me leva para o primeiro pensamento da separação de Deus. É lá que surgiu a raiva, é lá. E aí eu pego esse material que surgiu ali, e aí eu vou ao Espírito Santo. Aí eu pratico o perdão da entrega ao Espírito Santo. Nossa, é isso mesmo. Quando eu rastreio, eu imediatamente eu busco isso na origem. Quando pela primeira vez eu senti, seja inveja, seja comparação, seja querer manter o controle, seja o que for, tudo lá aonde surgiu pela primeira vez. E tudo sempre, sempre, sempre tem o nascedouro lá naquela crença da separação de Deus, quando quis ser separada, quando aceitei essa ideia da separação e me identifiquei com isso. E aí eu aceito que eu tenho essa crença, isso está em mim, e é esse material, é isso que eu levo no altar ao Espírito Santo, é isso que eu entrego ao Espírito Santo, porque é disso que eu preciso ser curada. É assim que eu pratico os meus perdões. Perfeito, Ingrid, complementou muito bem. Eu vou manter minha mente atenta para isso também. E aí, Flora, baseado nisso que a Ingrid está falando, né, que é com essa entrega, você para de projetar e você usa as cenas para corrigir. Se você olha para o que sinto, você já entra imediatamente na correção. Porque, ó, só para resumir aqui, para não me estender muito, se você prestar atenção, se eu falar para você assim,
Ô, Flora, fala para mim de um pensamento de raiva seu. Automaticamente você vai buscar uma história. Você vai lembrar o dia que o seu pai falou isso, o dia que alguém te disse isso, o dia que alguém... Percebe que você precisa de uma imagem para lembrar do pensamento? Você precisa de uma imagem para lembrar do pensamento, porque o pensamento não é eterno. Então o ego usa imagens para se manter eterno. Ele usa imagens para se tornar eterno. Então, assim, ó, chega o pensamento, ele quer que eu crie uma sensação, e aí eu crio uma situação e eu vou usar essa situação para registrar a imagem na minha mente. Então, ele sobrevive de imagens. Tanto que a gente não conta o pensamento, a gente conta a cena, né? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, acabou, não tem mais pra você aqui não, negão. Te peguei. Lógico que ele me pega ainda, né? De muitas outras formas. Mas você vai... Ele te pega de um jeito, você foge pelo outro. Aí ele vem pela porta do fundo, você sai pela janela. E vai indo assim. Até que uma hora, filha, você... Sabe pneu na descida? É o que eu brinco com os meninos, assim, ó. Falo, gente, às vezes, assim, parece que eu virei um pneu na descida. Eu vou indo assim, ó. O ego vem vindo e eu vou assim, ó. Tem que fazer o quê? Quando eu imaginar que eu tô aqui, eu vou desse jeito. Certo, Não sei se fez obrigada, sentido. Márcia. Obrigada. Alguém gostaria mais alguma coisa? Hoje nós usamos da função do tempo para aprender com o Espírito Santo, como sempre tivemos, e por isso que excedemos os nossos tempos de minutos, mas há um propósito de cura, porque aqui no sonho precisamos de cura. E se é um propósito de cura, então foi um propósito santo. Então abençoamos o tempo que estivemos juntos aqui. Prometo que na próxima eu fico quietinho, gente. Não, pode continuar e é abençoada essa contribuição. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e gratidão, como sempre, a Jesus por ter nos trazido esse material e permitido essa aprendizagem. Grata ao Espírito Santo.